Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Desvenda World. Eu sou o Andy e eu vou guiar você em nossa aventura de hoje. Para você que gosta de saber dos acontecimentos e das curiosidades ao redor do mundo, o nosso canal é repleto de informações e conteúdos que te farão acumular conhecimento sem sair de casa. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever. Aqui você encontra entretenimento de qualidade, que fará você se surpreender. Ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos e novidades que postamos aqui diariamente. Sem mais enrolação, vamos juntos desvendar um pouquinho das curiosidades do mundo nesse vídeo de hoje. Fala desbravadores! Hoje nesse vídeo traremos para vocês o top 5 dos terremotos mais poderosos já registrados no mundo até agora. Vamos também explorar por que os terremotos acontecem, quais as suas forças destrutivas e como podem ser previstos. E isso no intuito de evitarmos tragédias catastróficas. Você sabia que os terremotos são fenômenos naturais que ocorrem devido à liberação repentina de energia na crosta terrestre? Eles geralmente acontecem ao longo de falhas geológicas, que são regiões onde duas placas tectônicas se encontram. As placas tectônicas são grandes blocos rígidos que compõem a camada externa da Terra, conhecida como litosfera. A litosfera não é uma estrutura contínua, mas é composta por várias placas que flutuam na astenosfera, uma camada viscosa abaixo da litosfera. À medida que as placas tectônicas se movem lentamente, elas podem ficar presas ou pressionadas uma contra a outra. Quando as tensões ao longo dessas falhas se tornam muito grandes, ela é liberada repentinamente em forma de ondas sísmicas, criando assim um terremoto. As ondas sísmicas se propagam a partir do ponto de ruptura, conhecido como hipocentro, ou foco do terremoto. A projeção vertical do hipocentro até a superfície terrestre é chamada de epicentro, no qual é o ponto diretamente acima do foco, na superfície. Existem 3 tipos de ondas sísmicas geradas durante um terremoto: as ondas primárias ou compressivas. São as primeiras ondas a serem registradas por um sismógrafo e se propagam através do interior da Terra. Elas comprimem e esticam o material terrestre em que se propagam. As ondas secundárias ou de cisalhamento são ondas subsequentes às ondas de compressão. Elas se propagam através da crosta terrestre e causam movimento de cisalhamento nas partículas do material, ou seja, são ondas que criam as rachaduras e deslocamentos de terras. E as ondas superficiais são ondas geradas quando as ondas compressivas e cisalhamento alcançam a superfície e se espalham horizontalmente ao longo dela. Elas são responsáveis pela maioria dos danos causados pelos terremotos, pois causam tremores perceptíveis na superfície. Essas são as ondas que fazem os prédios balançarem e caírem, dependendo da sua intensidade. Os terremotos podem variar em intensidade e efeitos, desde tremores imperceptíveis até eventos catastróficos e devastadores, capazes de causar grandes danos materiais e perda de vidas. A compreensão desses fenômenos naturais é fundamental para o planejamento de medidas de mitigação e resposta em áreas propensas a atividades sísmicas. A magnitude de um terremoto é determinada a partir dos dados coletados por sismógrafos, que são instrumentos projetados para medir as atividades sísmicas. Os sismógrafos registram as ondas sísmicas geradas pelo terremoto, e a amplitude dessas ondas é usada para calcular a magnitude do evento. Ao medir a amplitude das ondas sísmicas em diferentes estações localizadas em todo o mundo, os sismógrafos podem calcular a magnitude do terremoto. A intensidade do terremoto é medida pela escala Richter, que é uma escala numérica utilizada para medir a magnitude do tremor e determinar a energia liberada por um terremoto. A escala Richter vai de 0 a 10. Ela é uma escala logarítmica, o que significa que cada unidade de aumento na escala representa um aumento de 10 vezes na amplitude do movimento do solo. Em outras palavras, um terremoto de magnitude 6, por exemplo, libera aproximadamente 32 vezes mais energia que um terremoto de magnitude 5. Quanto mais alto a magnitude, mais energia liberada e mais destrutivo é o terremoto.
Agora você verá quais foram os 5 terremotos mais severos registrados até hoje na Terra. Esse top 5 está em ordem crescente pela escala Richter, ou seja, do menor para o maior os terremotos que atingiram a maior pontuação na escala Richter. Top 5. Terremoto de Sendai, no Japão. 9 pontos na escala Richter. Ocorrido em 11 de março de 2011. Esse terremoto, conhecido como o Grande Terremoto do Leste do Japão, ocorreu ao longo da costa nordeste, perto da cidade de Sendai. Ele foi causado pelo movimento da placa Pacífico sob a placa norte-americana ao longo da Fossa do Japão, uma das zonas de placas tectônicas mais ativas do mundo. Além do terremoto, o evento gerou um poderoso tsunami que atingiu a costa do Japão. O tsunami causou uma onda destrutiva que inundou extensas áreas costeiras, resultando em danos significativos a cidades e infraestruturas. Um dos impactos mais notáveis desse terremoto foi o acidente nuclear de Fukushima, onde a usina nuclear de Fukushima Daiichi foi danificada pelo tsunami, resultando em vazamento de radiação e a pior catástrofe nuclear desde Chernobyl. Esse terremoto durou aproximadamente 6 minutos. Mais de 15 mil pessoas morreram. As ondas dos tsunamis atingiram 40 metros de altura em alguns lugares. Top 4. Terremoto de Kamchatka, na Rússia. 9,1 pontos na escala Richter. Ocorrido em 1952 numa área remota da Rússia. O epicentro foi perto da península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, uma região conhecida por sua atividade sísmica. Esse terremoto não causou tantas mortes e danos comparados com outros terremotos de magnitudes semelhantes, isso devido à sua localização isolada. Mas ainda assim, é um dos mais poderosos já registrados até o momento. Esse terremoto também causou tsunamis que se espalharam pelo Oceano Pacífico. Embora as ondas tenham sido relativamente pequenas na área próxima ao epicentro, elas cresceram em altura à medida que se moviam pelo oceano. Os tsunamis atingiram várias ilhas do Pacífico, a costa oeste dos Estados Unidos, o Havaí e até mesmo o Chile e a Nova Zelândia, causando muitos danos materiais, mas sem vítimas fatais. Top 3. Terremoto do Alasca. 9,2 pontos na escala Richter. Ocorrido em 27 de março de 1964. Esse terremoto ocorreu na região de Prince William Sound, no Alasca. O terremoto foi causado pelo choque de 2 placas tectônicas, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Esse tipo de movimento de convergência entre as placas levou a uma liberação repentina de energia ao longo de uma extensa falha, resultando em um terremoto devastador. Além dos danos causados diretamente pelo terremoto, o evento gerou tsunamis que se espalharam pelo Oceano Pacífico. Esses tsunamis atingiram as áreas ao longo da costa do Alasca, parte do Canadá, e chegaram no Havaí e Japão. O impacto dos tsunamis adicionou um novo nível de destruição ao evento, afetando comunidades costeiras distantes do epicentro do terremoto. O tremor durou quase 5 minutos. 139 pessoas perderam suas vidas, incluindo pessoas mortas por tsunamis em outros lugares, como Oregon e Califórnia. Os tsunamis geraram ondas que atingiram incríveis 60 metros de altura em algumas áreas. Top 2. Terremoto de Sumatra, na Indonésia. 9,3 pontos na escala Richter. Ocorrido em 26 de dezembro de 2004. Esse terremoto catastrófico ocorreu na costa oeste de Sumatra, tornando um dos terremotos mais potentes e mortíferos já registrados na história. O terremoto foi o resultado de uma intensa atividade onde a placa indo-australiana mergulhou sob a placa da Eurásia, ao longo da fossa de Sunda. O movimento repentino causou uma ruptura ao longo dessa falha, liberando uma quantidade estrondosa de energia sísmica. A ruptura durou entre 8 e 10 minutos, o que é excepcionalmente longo para um terremoto. O epicentro estava a cerca de 160 quilômetros a oeste da costa da Sumatra. Esse terremoto gerou tsunamis massivas que viajaram a uma velocidade de até 800 km por hora. Em alguns lugares, as ondas atingiram 40 metros de altura. Esse foi o tsunami mais mortífero da história do mundo causado por um terremoto até o momento, matando mais de 230 mil pessoas. É como se uma cidade inteira do tamanho de Chapecó, em Santa Catarina, fosse dizimada.
14 países em torno do Oceano Índico foram afetados, incluindo a Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e Maldivas. Algumas curiosidades incrementam esse incrível acontecimento. Há relatos de que alguns animais pareciam sentir o terremoto e o tsunami que se aproximava, movendo-se para terrenos mais altos antes que as ondas chegassem. Muitas áreas turísticas populares foram severamente afetadas, com impactos significativos na indústria do turismo em países como a Tailândia. A resposta global ao desastre foi notável, com uma onda de solidariedade e assistência vindo de todo o planeta. O terremoto e o tsunami de Sumatra são lembrados não apenas pela destruição terrível que causaram, mas também pelos avanços na preparação e resposta a desastres que resultaram. Foi um evento que mudou a maneira como o mundo aborda os riscos de terremotos e tsunamis. Top 1. Terremoto de Valdívia, no Chile. 9,5 pontos na escala Richter. Ocorrido em 1960. Também conhecido como o Grande Terremoto do Chile, essa magnitude foi tão grande que até hoje permanece como o sismo mais poderoso já medido por instrumentos sísmicos. Esse terremoto foi resultado do movimento da placa Nazca sob a placa sul-americana, uma das zonas mais ativas do mundo. A liberação da tensão ao longo dessa falha causou um movimento abrupto, gerando um enorme tremor sísmico. Além do próprio terremoto, o evento desencadeou uma série de tsunamis destrutivos que afetaram várias áreas costeiras do Oceano Pacífico, incluindo Havaí, Japão e Nova Zelândia. A devastação causada por esse terremoto foi significativa. A cidade de Valdívia e áreas vizinhas sofreram danos catastróficos, incluindo edifícios colapsados, infraestruturas destruídas e inúmeras vidas perdidas. Estima-se que mais de 1.000 pessoas tenham morrido como resultado direto do terremoto e dos tsunamis associados. Esse terremoto durou aproximadamente 10 minutos. O terremoto causou deslizamento de terra no lago Rinirui, que causou o aumento do nível da água, formando uma barreira natural. Os habitantes locais trabalharam incansavelmente para fortalecer a barragem e evitar uma inundação catastrófica. Esse terremoto é um exemplo impressionante da energia incrível armazenada nas falhas geológicas da Terra e serve como um lembrete dos riscos que os terremotos representam para as comunidades em todo o mundo. Também é um evento significativo na história da sismologia, fornecendo muitos insights sobre a dinâmica dos terremotos e tsunamis. Em média, o Serviço Geológico dos Estados Unidos registra cerca de 25.000 terremotos por ano em todo o mundo, que têm magnitude suficiente para serem detectados pelos sismógrafos. A grande maioria desses terremotos é de baixa magnitude e não é sentida pela população. No entanto, há também um número significativo de terremotos de magnitude moderada que podem ser sentidos pelas pessoas. Terremotos de maior magnitude são menos frequentes, mas podem causar danos substanciais, especialmente se ocorrem em áreas densamente povoadas. Os terremotos podem ocorrer em várias partes do mundo, mas existem algumas regiões mais propensas a atividades sísmicas devido à interação de placas tectônicas. As áreas mais suscetíveis a terremotos são geralmente aquelas localizadas nas bordas das placas tectônicas, onde ocorrem os principais limites de placas. Esses principais limites são eles: Anel de Fogo do Pacífico, Zona do Mediterrâneo, Falha de San Andreas, Falha de Sunda, Falha das Filipinas e Falha de Tonga Kermadec. Aqui no Brasil não acontece terremotos. Nossa região está localizada em uma área tectonicamente estável, distante das bordas de placas tectônicas, por isso não é uma região sísmica ativa como algumas outras partes do mundo. As atividades sísmicas registradas no Brasil são principalmente associadas a falhas geológicas locais e eventos tectônicos regionais de menor magnitude. Nosso mundão é cheio de curiosidades impressionantes, não é mesmo? Se você gostou do conteúdo, deixe o like. Você deixando o like, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para o próximo também. Isso faz com que nosso vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Compartilha também o conteúdo com seus conhecidos. Deixa seu comentário. Queremos saber. Você já conhecia algumas das curiosidades que desvendamos no vídeo de hoje? Nosso intuito é te trazer informação para você acumular conhecimento e cultura.
Nos dê seu feedback e fique à vontade também para sugerir temas que você gostaria que explorássemos. Obrigado por ter prestigiado nosso vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima!